E aí, Bom, antes da gente começar esse vídeo que vocês vão ver agora, nós viemos aqui anunciar o quê? Sorteio pra vocês! Exatamente. Começou agora dia 11. Começou agora dia 11, sexta-feira, à noite, depois do vídeo que saiu esse dia 11. Não lembro o que é, mas saiu agora. Vocês estão vendo esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo que vocês estão vendo, mas vai aparecer em outros. Aqui. Sim. Vai ficar 3 semanas, tá bom? Vai ficar 3 semanas até, contando a partir do dia 11, mais 3 semanas, vai terminar numa sexta. O sorteio vai ficar aberto para vocês. Vocês vão lá no Instagram, a gente vai ter postado. Sigam as regras bonitinhas do Instagram. A gente vai sortear o quê? O desenho que a Gabi fez lá no dia 20. E outra coisa que eu esqueci de pegar, mas é um Cthulhu Amigurumi, que a irmã da Gabi fez lá, Vi Crochê. Muito bom. Sigam lá a página dela no Instagram. Vai estar aqui Muito embaixo bom. também o link. Sim, vai estar assim. Muito bom o Cthulhu. Ficou incrível. Muito obrigado, Vitória. Você sabia que ela fez mais uns 3 Cthulhu depois aqui? Não, ajudamos ela no muito. Mas aí vamos sortear aqui os dois. Vai ganhar, uma pessoa só vai ganhar os dois, tá bom? Vai ganhar o desenho da Gabi, que é sobre o meu livro, o segundo, da Robô porque Ser Humano, que tá aqui na descrição pra comprar. E o Cthulhu. Porque ele é irritado, entendeu? Então, tá. cadê a Gabi? Sumiu. Então, gente, nós viemos aqui continuar a nossa saga sobre mouse, que nós já fizemos um vídeo gigante lá, é pra ficar gigante, tomara que tenha ficado gigante, imenso, com essa belezura desse Gerson aqui falando, essa belezura aqui falando. Aulão de história pro Enem. Exatamente. Vai lá ver. Então aqui ó, gente, ó, como sempre vai estar aí na descrição essa belezura, essa lindeza desse mouse aqui, ó, gente, olha que coisa linda. Olha. É um gibi? É um gibi, É um gibi da bonito. Segunda Guerra. É um gibi, que incrível. Muito bonito, muito bonito. Que aí, como a gente tava falando, que conta o gibi, só pra gente voltar aqui, pegar o gancho, a gente parou lá falando do Hitler no momento que ele ia começar a história. Isso. Da Quando dá pra associar o livro com a história. Sim, aí o que o Art Spiegelman fez? Ele fez esse quadrinho na revista Animal, ele começou a publicar lá, e ele começou a contar a história do pai dele. Tanto que o pai dele morre no meio do gibi, apesar de ele já ter todos os depoimentos do pai dele, ele morre no meio do gibi, né? Que ele não sabe se ele vai terminar. Mas aí ele começa a publicar, e esse quadrinho ele foi muito importante, que saiu mais ou menos na mesma época do Watchmen, que foi a época para contradizer aquela história de que quadrinho era só para criança. E aí saiu, ele ainda tirou um sarro de tipo Mickey, porque assim, é rato, você não vai achar que é uma coisa muito pesada, sabe? É um ratinho bonitinho. Se não fosse pela capa... Imagina, ó, você pega aqui, ó, é uns ratinhos, entendeu? Tudo bem, tem um mapa aqui no fundo, pode ser uma coisa mais séria, mas não muito, entendeu? Você não vai levar muito a sério. Exato. Vai ser a Emily e o Alexander lá da rua. Entendeu? E aí ele contradiz isso muito, muito bem, que é uma história densa, pesada e muito, muito interessante. Esse negócio dele falar do pai dele, porque você vê o pai dele realmente com os efeitos da guerra. Porque, por exemplo, ele guarda coisa inútil. Ele tá andando na rua, ele vê um pedaço de fio, ele pega e guarda. Ele guarda, porque eles não tinham, né? Não tinham nada. Ele até comenta, né, que o pai dele é o estereótipo do judeu avarento. É engraçado, né? Só que, tipo assim, não é porque ele quer. É que o pai dele é assim mesmo. Ele sofreu na guerra. Ele sofreu muito na guerra. Tudo bem que às vezes ele é meio filho da puta. Meio. Por motivos nada a ver, mas assim, você imagina o cara, ele tá pegando fio, velho. Porque ele não tinha nada. Ele não tinha fio. Ele economiza palito de fósforo. Essa parte eu rachei muito. Porque o filho dele fuma, né? Aí o filho dele pega pra acender o cigarro, pega um palito de fósforo. Ele fala, da próxima vez, pega um palito de fósforo daqueles de papel, que eu pego de graça no hotel. Porque se der de madeira, eu uso pra acender o fogão. É verdade. Eu rachei muito nisso aí. Verdade. Então, aí a gente quer voltar aqui e falar um pouco do contexto histórico, que não vai demorar muito, né, gente? É só pra completar, só pra ver o período, aí a gente entra na história mesmo. Então, o livro ele começa exatamente no ponto de quando Hitler quebra todos os tratados, o último tratado, a última esperança da Inglaterra e da França. Tipo assim, a gente tem um papel aqui, não vai dar merda. Ele falou, vai sim, vai dar merda sim. Ele quebra esse último tratado e invade a Polônia, e aí que a gente entra no livro.
Porque o Hitler invadiu de um lado, a União Soviética invadiu do outro. Tem um mapinha ali, dá para mostrar. Aqui, ó. A União Soviética invadiu por aqui, Hitler invadiu por aqui. Aqui no meio depois foi feito um governo, um fantoche, ficava nas mãos dos nazistas. Só que o personagem principal, o pai do Art Spiegelman, Que é o Vladek. isso, ele tava na frente de batalha. Ele tava aqui. Quando começou a guerra, ele foi convocado. Ele até comenta, né, que tava essa, vai ter guerra, não vai ter guerra, vai ter guerra, não vai ter guerra. Aí quando ele foi convocado, todo mundo, puta, vai ter guerra, que bosta. Aí consagrou, vai ter guerra. Aí ele foi enviado para essa região e ele tava na linha de frente. E ele conta que de repente começaram a atirar nele. Ué, o que tá acontecendo? Não emitiram declaração de guerra. Foi um dos vários crimes de guerra da Alemanha, foi. Não emitiu declaração de guerra com a Polônia. Eles só invadiram. Tem até uma imagem um pouquinho mais pro começo. E aí ele conta, né, que isso, ele começa aí. Aí ele até comenta, né, que ele foi capturado no primeiro dia. Ele conseguiu a façanha de ser capturado no primeiro dia. Porque o esquadrão que tava junto com ele, eles estavam lá, estavam atirando. Aí de repente, os alemães estavam atrás. Os alemães começou aqui e acabou aqui. Ué, como é que? Eles foram cercados, eles foram capturados. Tipo, tá aqui, bosta. Ele só matou um alemão. Só que depois ele conta que quando os nazistas mandaram eles recolherem os corpos dos alemães caídos, ele foi lá recolher o corpo do alemão que ele tinha matado, porque ele queria ver quem que era o cara. E é muito forte essa ideia, porque no começo da guerra eles ainda não tinham ódio um pelo outro. No começo da guerra era uma relação mais tipo, eu não queria estar aqui, acho que você também não. Então ele conta, ele não sabia o nome do cara, ele não sabia a família, não conhecia a família do cara, não sabia se tinha mãe, pai, mas ele viu a cara do maluco. Ele viu o rosto da pessoa que ele matou. E é uma coisa muito forte. Essa cena que ele comenta sobre isso. Imagina ainda mais morto, né? A pessoa que exato. matou morto ainda. Ué. Ver a pessoa estraçalhada, vamos dizer assim. Além de ver isso. o rosto da pessoa, ver estraçalhada. Aí ele ajudou a carregar, tal, lá. Aí ele foi prisioneiro. E aí basicamente aí acaba o contexto histórico do livro. Porque dali pra frente é a visão do personagem. É a visão dele da guerra. A gente vai encaixando o contexto histórico aos pouquinhos, conforme ele for evoluindo a história. Mas a história, inclusive, ela não começa aí, ela começa antes disso. Acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho antes. Que, antes dele chegar nesse ponto, dele ser convocado para ir para a guerra, ele estava tinha a vida dele, normal, como qualquer pessoa normal. Ele não era muito rico, mas ele se casou com uma mulher. Queria mostrar isso aqui, ó. Que ele vendo os caminhos que ele teria que tomar no formato de suástica. Interessante. Isso é interessante. Ele se casou com uma mulher. A família dela era rica e tal. O pai dela era industrial e essas coisas. E ele teve uma vida relativamente boa. Normal, né? Normal. Uma vida normal. Até. Nem míngua, nem sobra. Exato, nem míngua nem sobra. Tiveram um filho, o Richel, que foi o primeiro filho do casal. Que morreu, né? Exato, ele veio a falecer depois, só que basicamente até aí é só uma história normal, com qualquer outra pessoa. O único diferencial que vai fazer muita diferença lá na frente é que eles eram todos judeus. Ele era judeu, a esposa dele era judia, o sogro dele era judeu, o filho dele era judeu, todo mundo ali era judeu. Isso vai fazer muita diferença mais pra frente, mas ali no começo, você vê que eles eram só mais uma família normal. Não tinha diferença de uma família alemã com uma família judia. Até porque eles também eram alemães. Eles eram poloneses. Sim, não tinha diferença de uma família polonesa, de qualquer outra não raça. Tem, né? Mas exato. A guerra só... Exato. E aí, quando ele foi convocado, ele foi pra guerra, ele ficou preso um tempo. Ele conseguiu fugir. Não lembro agora se ele fugiu, se ele conseguiu barganhar um guarda, que diabo que ele fez, mas eu sei que ele conseguiu ir embora. Ele foi embora, voltou para casa, ficou em casa por um tempo, só que aí começou a chegar os avisos. Primeiro que todos os judeus deveriam se mudar. Chegou esse, foi o primeiro aviso, todos os judeus deveriam deixar suas casas, que
as casas iam ser ocupadas por colonizadores alemães. Colonizadores arianos, né? Não era nem alemão, era ariano. Falar, né? Aí avança um pouco mais e eles já estão no gueto. Eles são forçados a mover de casa, de novo, dentro do gueto. Sim. Inclusive ele comenta que eles tiveram sorte porque o sogro dele era influente. É verdade. Eles só tinham casa porque o sogro era influente. E o sogro que deu emprego pra ele, né? Sim, o sogro conseguiu emprego pra ele. Eles tinham até aqui, ó, dentro da casa, né? Essa foi a primeira casa, inclusive. Esse esquema aqui de ter um bunker, ó, pra eles se esconderem caso os alemães viessem. Mas pra cá um pouquinho. Aí, isso. Era um bunker debaixo da... Igual a Anne Frank, né? Acontece na Anne Frank. Só que no caso da Anne Frank é um bunker atrás da estante de livro. Sim. No caso dele é um bunker embaixo do suporte de carvão. Da caixa de carvão. Ele passaram poucas e boas nessa casa aí, até que os alemães mandaram que eles se mudassem de novo. Eles se mudaram para uma casa ainda menor do que a primeira, que é um gueto dentro do gueto. É uma casa ainda menor do que a primeira. E dessa vez eles fizeram outro bunker, só que no teto. A entrada era pelo lustre. Ah, verdade. E aí denunciaram isso, né? Esse foi o que denunciaram. Foi um espião da Gestapo. Verdade. Ele falou que era judeu, provavelmente era até, só que ele estava trabalhando pra Gestapo. Ele foi tava lá achando que ia se dar bem, né? Exato. É um daqueles que, vou me dar bem e se fodeu. Ele denunciou os caras, denunciou onde era, a Gestapo foi lá, prendeu todo mundo e tal. Só que, voltando um pouquinho naquela outra casa, a primeira casa do gueto, eles tinham, tava a família toda lá, que era os avós, os sogros, e os primos, os tios, os sobrinhos, o casal e o filho deles. Só que chegou uma ordem que os idosos deveriam ser levados embora. Porque qual que foi a desculpa dos nazistas? A nossa instalação não tem condição de cuidar deles, eles vão ser enviados para uma instalação melhor. Essa desculpa realmente aconteceu. Eles realmente usaram essa desculpa durante a guerra pra... Igual quando usava desculpa que ia dar banho, na verdade era gás. Isso, exatamente. Era parecida a ideia, era só uma desculpinha. E muita gente caiu. Muita gente acreditou nisso e mandou mandou os idosos e eles só morreram, eles foram direto para a câmara de gás. A família tentou esconder eles num bunkerzinho atrás da casa, fizeram um bunkerzinho onde guardava lenha, fizeram uma casinha lá e tentou esconder eles ali, mas aí a Gestapo capturou o sogro da família, que era o que tinha dinheiro, então ele mantinha todo mundo, se ele morresse, fodeu. Capturaram ele e falaram, se você não entregasse os velhos, a gente vai matar você, a gente vai matar sua esposa, a gente vai matar sua filha, o marido dela e o seu neto. Aí o cara, puta, fodeu. Então ele teve que entregar os velhos. Ele entregou os avós, eles morreram logo de cara, chegaram no campo de concentração, já foram mortos. E é uma parte muito triste, porque você vê que a despedida deles, eles não contaram para os velhos o que ia acontecer. Eles sabiam o que ia acontecer, já tinham uma certa noção que os velhos não iam voltar. Mas eles não contaram. Para não traumatizar as pessoas, os velhinhos. Imagina se já saber que você vai morrer, foda. Exato. Mas imagina também não saber, foda. Então, eles não contaram para que eles não soubessem. Foi meio, eles se despediram, tipo, a gente vai encontrar vocês logo e tal. Eles sabiam que eles não iam encontrar eles logo. Triste, né? É triste. Bom, continua a história. Aí... Eles, nessa aí que eles foram pegos do lustre do teto, foram presos de novo. Nessa nova instalação que eles estavam presos, eles encontraram um primo aleatório da família. E esse primo, ele foi pago pela família, porque tem até uma parte que o cara fala, né, que eu vi meu primo, falei se ele podia ajudar. Ele falou que não. Quando eu disse que ele podia pagar, ele falou que podia ajudar. Aí o filho dele fala, mas não era família? Aí o cara comenta, numa época com uma guerra não existe família. Cada um por si. Verdade. Aí ele pagou o primo pra levar eles embora e todo mundo embora. Só que o primo falou uma coisa, eu não vou levar os velhos embora, seus sogros, porque eles já são idosos, vai complicar pra mim. Eu consigo levar vocês embora, seus filhos embora, mas não consigo levar seu sogro. Aí ele falou, tenta fazer uma forcinha. Aí quando o cara viu que ele não ia desistir da ideia, ele falou, tá bom, vou tentar.
Aí, no dia, ele foi lá, pegou o dinheiro de todo mundo, levou todo mundo embora, deixou o sogro e a sogra lá. Sim. Ele não levou os velhos. Triste, hein? Triste, cara. Ele não levou os velhos. Tem até a cena que mais me chocou nesse livro, que é a do velho gritando. Peraí, deixa eu achar aqui. Tá certo? Tá. Aqui. É esse último quadrinho. Que ele até comenta, né? Que ele era milionário, mas isso não salvou sua vida. Exatamente. Quando eles estavam saindo dessa prisão, eles viram essa imagem. O velho dentro da casa desse jeito. E a velha lá atrás dele. Inteiro em pânico também. Então, e foi a última vez que eles viram os sogros. Muito pesado, cara. Aí a história continua e tal. Até que eventualmente ele vai parar num lugarzinho, né? Ele fica com alguns caras que escondem eles, mas logo eles são Ele fica nessa de ser preso, solta, foge. Ser preso, foge. Aí ele é preso de vez agora, ele fica realmente num lugar. Ele é preso e a esposa dele é presa. Isso. Né? Um pouquinho antes disso, um pouco antes até dos sogros irem embora, quando eles estavam na casa do bagulho do lustre, eles descobrem que tem um cara que tá levando crianças pra proteger essas crianças. Ah, sim, eles mandam o Rishi, né? A primeira vez a esposa não deixa. Sim, verdade. Porque a esposa, ela teve uma depressão muito forte depois do parto. Ela amava muito aquela criança. Sim. Então ela não deixa levar a criança da primeira vez. Ele comenta, todas as crianças que foram com esse cara sobreviveram. Nosso Rishi não. Se a gente tivesse deixado ele verdade. Se a gente tivesse deixado ele da primeira vez, ele tinha voltado vivo. Tinha, verdade. Aí, Triste isso aí, cara. É muito triste. Aí a segunda vez que falam disso, a situação já estava mais desesperadora e a mãe concordou. Tanto que a sogra não queria concordar, aí o sogro veio e falou, seja realista, isso não vai acabar. Salva a criança. Aí eles mandam a criança para ficar com um outro parente da família. Só que algumas semanas depois só que eles tinham mandado a criança, esse parente é morto. E a família toda ia ser mandada para a câmara de gás. E aí a esposa desse parente, para não deixar que os filhos dela e o Richeu e ela fossem parar numa câmara de gás, ela pega, dá cianeto para as crianças. Verdade. E toma. Ela mata as crianças e se mata. Uhum. Você vê a capacidade que a pessoa chega, o que ponto que a pessoa chega para não sofrer. E para não deixar as crianças sofrer também. Exato. É muito pesado isso. E aí, que nem a gente tava falando, voltando, é quando ele finalmente vai pra Auschwitz, né? Finalmente. Quando ele vai pra Auschwitz, que é a parte 2 do livro, né? Que aí começa aqui mostrando... Quando acaba a parte 1, que é aquela cena que quando ele tava... Que o pai morreu, acaba a parte 1, não é por aqui? Aqui, ó. O pai dele morreu. E ele fala, o Art Spiegelman fala que... Eu não sei como é que eu continuo esse livro agora que ele não tá mais aqui. Mais pra frente, é depois, realmente. E aí ele vai pra Auschwitz, né? Aí tem um encontro com aquele cara que não tem o cinto, né? Que também é um retrato muito interessante. É um outro judeu que é colega de quarto dele. E ele comenta, né, que quando eles estão entrando, os alemães vão jogando as roupas. E nem sempre eles acertam o tamanho, porque... eles pegam qualquer roupa. Eles estão olhando ali e vai no olhômetro e joga qualquer coisa. Aí tem um cara que ele recebeu uma camisa normal, uma calça muito larga, uma bota. De cada jeito, né? Uma bota que parecia uma lancha e outra bota que não cabia no pé. Só que se você perde qualquer parte da sua roupa, você fica sem comer, até você achar. Sim. Ou seja, o cara tinha que carregar a bota debaixo do braço e segurar a calça com o outro braço. Porque ele não conseguia achar um pedaço de fio para amarrar a calça. Ele tinha também ele tinha o pratinho de comida dele. É verdade, você não pode perder o prato também. O prato. Ele carregava a bota, o prato e segurava a calça do outro lado. Sim, ele não podia soltar, é muito triste isso, cara, muito triste. E também tinha aquele negócio dos piolhos, né? Que se eles tivessem piolhos, eles não ganhavam. Isso aí um pouquinho mais pra frente. Sim. Tipo assim, esse cara, esse cara aqui da causa da bota, ele conseguiu resolver mais pra frente quando ele virou amigo do capitão. O personagem principal do livro virou amigo do capitão da cela, do quarto. Porque ele falou que sabia falar inglês e polonês, né? Aí ele conseguia traduzir pro cara. Ele conseguiu dar um jeito de viver lá. E por que o cara queria aprender inglês? Dando um contexto aí histórico agora. Porque nesse ponto da história já tinha acontecido o desembarque do dia D.
Eles já estavam sabendo que ia dar merda. Eles Né? já tinha percebido que ia dar bosta. Ou seja, vamos lá. A Alemanha, ela atacou a Polônia, dividiu a Polônia. Que aí o chefe, na verdade, é um polonês, não é nem um alemão, né? Isso. Os poloneses são porcos. Isso. Aí, voltando para a aula de história agora um pouquinho. A Alemanha invadiu a Polônia. Ok. Aí, Inglaterra e França declararam guerra à Alemanha. A Alemanha, ela usou uma tática genial contra a França, que é a guerra de movimento. A França achou que ia ser mais uma guerra de trincheira. Então eles já estavam cavando trincheira, estavam colocando barricada. A Alemanha chegou com um tanque de 40 km por hora e atravessou a construção. A França nem viu o que aconteceu. A França se rendeu em 6 semanas. Tipo assim, eles nem entenderam o que tinha acontecido. Porque os soldados estavam cavando trincheira no fronte e os alemães já estavam em Paris. E os soldados não sabiam. Sim. Foi um negócio muito absurdo. Aí, quando a França se rendeu e tal, aí sobrou só a Inglaterra sozinha. Você pensa que por um ano a Inglaterra ficou sozinha contra a Alemanha nazista. Só tinha ela, não tinha outro inimigo. E aí, durante esse um ano, Hitler começou a planejar uma outra estratégia. Pensou, bom, a Inglaterra daqui a pouco cai. Eu vou atacar a União Soviética, então. Aí cagou, né? Que ideia genial. Primeiro conceito de qualquer guerra, você nunca abre 2 frontes. Nunca abre 2 frontes. E aí deu a mesma merda do Napoleão. Exato. É como diz o ditado, errar uma vez é humano. Errar 2 vezes é o Hitler invadindo a Rússia no inverno. Pior que não foi nem que ele invadiu. Ele sabia que ia dar bosta se ele invadisse no inverno. Então ele invadiu na primavera. Pessoal, tá longe do inverno. Eu cheguei em Moscou antes do inverno. O que ele não sabia é que antes de chegar no inverno, no final do verão, no começo do outono, todo o terreno entre Moscou e o resto da Europa vira um mar de lama. Nossa, que não atravessa nada. Nada atravessa, verdade. Nada passa por ali. Os soviéticos já sabiam disso. Então eles falaram, Vamos usar o mesmo esquema, queimar as casas. Eles foram indo pra trás, queimando as casas e foram indo. Vamos Não embora. tinha recurso pra eles só se fuderam. Só perderam tudo, se fuderam. Os alemães foram avançando, chegavam em qualquer ideia. A gente chega numa vila, saqueia a vida, a gente tem comida. Que é a Não, mesma ideia do Napoleão. chegar na vila, cadê a comida? Tá queimada. Putz, Filha da puta. traz aí. Mas olhava pra trás e, pô, como é que tá a serinha de suprimento? Os jipes alemães atolados na lama, os cavalos morrendo de frio com o pé quebrado. Exato. E os trens não conseguindo chegar, que tava muito longe e eles avançaram muito rápido. Exato. Olha os alemães, caralho, fudeu. Entendeu? Puta que pariu, fudeu. E aí foi a hora que eles começaram a perder a guerra, né? E foi a virada. Que aí Foi a virada. Inglaterra começou a... Mandou mesmo, né? É que Mandou a braba. quando a Inglaterra percebeu isso, eles ficaram assim. Se fuderam! Só que eles não estavam. Nem a Inglaterra estava esperando o que ia vir logo depois. Que em 41 o Japão tomou provavelmente a ação mais estúpida que qualquer aliado da Alemanha podia tomar. Ele atacou os Estados Unidos. Ah, é, Pearl Harbor, né? É tipo assim, a falta de coordenação do eixo era tão grande que o Mussolini mais atrapalhou do que ajudou. O Japão chamou os Estados Unidos para. O negócio de Pearl Harbor foi mais uma desculpa. Porque os Estados Unidos já estavam ajudando a Inglaterra desde o começo. Eles mandavam tropa. Eles não mandaram tropa, mandavam tanque, mandavam comida, mandavam água, mandavam petróleo, mandavam o que dava. Tipo, dinheiro pra caralho. Tava ganhando, né? Claro. Aí, o que aconteceu? A Inglaterra, o Japão atacou Pearl Harbor, Estados Unidos. Japão aliado da Alemanha. Portanto, tenho minha desculpa. Exato. Tenho minha desculpa. Now it's my problem. Não, isso é problema. Exatamente. Aí eles pegaram e declararam guerra ao Japão, à Alemanha e à Itália. A Itália já não bastava se fuder. A Itália ela se fudia sozinha. Ah, é que eles resolveram sair do meio da guerra, né? Não, tipo, isso foi mais pra frente. Porque o Mussolini ele era tão imbecil que ele conseguiu invadir. Ele conseguiu perder uma guerra pra um país que lutava com lança. É. Que flecha! Você imagina o nível do cara pra ser tão ruim. Ele tinha arma e tanque. Eles perderam uma guerra pra Etiópia, que lutava com lança e arco e flecha. Tipo, a Etiópia tinha um exército com arma e tanque, mas não era nem perto do exército italiano. Era pra Itália ter ganhado de lavada. Essa e a Grécia também, que o Mussolini foi invadir a Grécia, mandou soldado pular de paraquedas, os soldados pularam de paraquedas,
a Grécia cheia de pico de morro, ele não mandou barco. Aí ficou um monte de tropazinha isolada. Aí os camponeses chegavam com os forcados. Os caras pulando de paraquedas, os camponeses. Com forcado, assim, espetando o maluco. Nossa, muito burro, meu. Muito burro. É as presepadas do Mussolini. Ah, então, e aí, Jorge, o que aconteceu? Aí o Hitler já tava perdendo tropa pra caralho só pra ajudar o Mussolini. Ainda vai o Japão e declara a guerra dos Estados Unidos. É nessa hora que a Inglaterra já tava assim. Olha o que assim, ó. Aí por isso que o polonês queria aprender a falar inglês. Exato, porque ele virou e falou, bom... Queria aprender, por isso que ele pergunta quem sabe falar polonês e inglês, pra ele poder traduzir o polonês. Ele quer ter aula de inglês. E, daqui a pouco os Estados Unidos estão aqui na nossa porta, meu parceiro. Ferrado. Os alemães já era. Os alemães já se fuderam. Eu quero guardar o meu, eu quero reservar o meu. Então, quando o cara percebeu que os Estados Unidos iam chegar logo, ele falou, opa, tem que aprender inglês, que eu tenho que me virar depois. Vou cuidar do meu, você que cuide do seu. Aí ele viu que contratou o personagem principal pra contratou sem dar nada, né? Ele tinha uns privilégios mais ou menos. Tipo, não é dar nada, ele deu comida. Ele falou, você não vai morrer de fome. É isso que ele fez. Aí ele pediu um cinto pro amigo dele, né? Eu achei isso muito legal. Ele chegou, tipo assim, quando ele... Apesar de ele ser um filho da puta, ele ainda se compadece dos semelhantes dele. Sim, porque ele é judeu, o cara também, sabe? Tá fudido. Então, ele não é nem judeu, o cara que tá lá, não é? Não, o cara que tá fudido é judeuzinho. Mas tem um que não é, que é um sapo, que ele não tem nada. É o francês. É mais pra frente um pouquinho na história. Mas, então, aí ele entra na... Quando ele começa a conversar com esse capitão, o capitão vira e fala, pô, você tá parecendo um mendigo. Vem aqui. O cara abre a porta assim, pega um uniforme pra você, eu vou dar que perdi. E ele... É uma sala linda, monte de... ele separou esse uniforme, né? Porque quando ele ia comer... Não, isso aí é depois. Depois ele trocou de campo. Isso foi em Auschwitz. Mais pra frente... É Auschwitz 2, né? Não, ele vai ser mudado para um campo mais pra dentro, porque a União Soviética... a União Soviética foi comendo, assim. Os alemães, putz, sai daqui. Aí quando ele tá lá, ele olha e fala, pô, tem um amigo meu, cara, que ele tá fudido lá, a calça dele é muito larga, então eu posso pegar as coisas pra ele. Falou, caralho, você tá gastando, hein, amigo? Mal chegou, cata um cinto aí, duas botas, eu vou dizer que perdi. Aí o cara, beleza. Ele pegou o mínimo possível. Exato, ele pegou um cinto, duas botas, chegou pro cara, o cara chorou, ele chorou também. Porque finalmente o cara podia andar, você tem que segurar duas coisas. E ele tomava banho no frio, né? Mesmo no frio, por causa do piolho também, né? Sim. Aí, beleza, foi na frente, ele foi contratado um monte de coisa. Ele até fala, é por isso que é bom você saber fazer de tudo. Porque em Auschwitz, ele primeiro foi tradutor, depois ele foi funileiro, depois ele foi sapateiro, depois ele voltou a ser funileiro. Sim. Que o negócio do funileiro, inclusive, o chefe dele era... pra fazer arma, né? Ou não? Eu não lembro o que ele fazia. Acho que ele fazia telhado, calha, essas coisas, pra manter o campo funcionando. Acho que era assim, era pra eles próprios, né? Eles. Então. Aí, tipo, durante o trabalho de funilaria, o capitão dele, o cara que mandava nele, era comunista. E ele conhecia o cara, tipo, ele sabia que o personagem principal era um ex-industrial. Ele falou, você explorava os burgueses, agora você tá aqui fudido que nem eu. Seu merda. Explorava os burgueses, não. Você explorava. Você explorava. Você era um burguês, você explorava o proletariado. Vamos fazer um negócio então? Eu sei que você não é funileiro, eu sei que você tá mentindo. Então, você vai ter que me dar comida e eu denuncio você. Aí o cara, puta que bola, beleza. Ele começou a roubar comida e levar pro chefe comunista. Aí, depois de um tempo, ele percebeu que o sapateiro tinha sido executado. Ele percebeu que o sapateiro do campo tinha sido executado. Ele falou, vamos lá ver, ele vai conseguir um emprego. Porque ele tinha aprendido como é que costurava sapato. Porque enquanto ele tava fugindo dos nazistas, ainda solto, ele foi levado por um primo dele numa fábrica, e essa fábrica fazia sapato. Porque precisava de um vale-trabalho, precisando ser levado para um campo. Aí o primo dele fazia sapato, pega o vale-trabalho aí, e se a polícia vier falar com você, você fala que só saiu para comprar alguma coisa, você trabalha aqui. Aí ele viu como é que fazia sapato, ele aprendeu de olhar, sabe? Só de ficar olhando, ele aprendeu como é que fazia. Aí ele foi lá no campo e falou, eu sou sapateiro, você precisa de sapateiro? Aí o cara, puta, ainda bem que você veio oferecer.
Mataram meu sapateiro. Mataram meu sapateiro, os caras não param de mandar bota. Acho que tá pra cá, inclusive. Estamos quase no final já. Aqui, ó. Aqui. É um negócio de sapateiro aqui. Aí ele... Ah, depois ele se muda mais perto, ele até vê a esposa dele, né? É, Eles estão separados. Que eles estão meio perto, assim. O Auschwitz aqui e Auschwitz Antes dele 2. se mudar, ele manda uma foto, não é? Ou não? Não, Antes dele sair. isso Antes aí dele é- sair, é lá pra frente. né? Auschwitz e Auschwitz 2. Auschwitz 2 era só pra mulher. Aí, Verdade. quando ele trabalhava de funilaria, mandaram consertar uns telhados lá em Auschwitz 2, que tinha quebrado os telhados. verdade. Aí ele foi lá e ele viu a E mulher aí eles dele. conversavam mais ou menos, né? Que não podia parar. Então ele tava lá trabalhando, a mulher tava lá conversando com outras pessoas, ele ficava conversando um com o outro, meio que no foda-se. Os Sim. caras não repararam. Ele até deu umas coisas pra mulher dele, que a mulher dele tava quase morrendo Foi a de frio. foto? Não, foi comida, eu acho. Eu comi Foi uma a roupa. foto também, acho. Mas ele não. Como é que ele tira essa foto? Ele foi tirar a foto depois. Verdade. Mais pra frente. Aí ele deu comida pra esposa e tal, dava roupa. Aí quando ele voltou e tal, aí foi sapateiro. Durante esse emprego de sapateiro, ele se deu muito bem. A esposa dele chamava Anja. Isso. Ele se deu muito bem nesse emprego de sapateiro, porque ele sabia fazer sapato bem, porque ele era malandro. Ele catava o sapato, ele levava o sapato pra um sapateiro verdadeiro dentro do campo, dava pro cara consertar. Aí o cara consertava, ele voltava, ele ganhava por 5 maçãs. Ele pegava, Sim. pagava o cara com 2 maçãs, ficava com 3 pra ele. Sim. Ele era um gênio, mas era um filho da puta, mas era um gênio. Sim. Aí ele conseguiu sobreviver desse jeito, só que depois de um tempo excluíram a profissão de sapateiro do campo. Eu falei, caralho, tá, voltou a ser funileiro. Sim. Porque na mesma época eles estavam desmontando as câmaras de gás. Que como os soviéticos estavam chegando perto, eles queriam apagar qualquer vestígio do que eles tinham Eles feito. estavam vendo que ia dar merda, né? Exato. Tem até um negócio muito interessante, que de 41 pra frente, todas as falas de gabinete do Hitler são registradas. Tinha um datilógrafo do lado dele, tudo que era falado na mesinha do datilógrafo. Escrevi. Então tem uma frase do Hitler, do Goebbels, que é o cara da propaganda, e do Göring, que é o cara da aeronáutica. O Goebbels aparece no Bastardos Inglórios Aparece. vendo o filme. Aí o Goebbels vira e fala assim, se descobrirem sobre a questão judaica, nós estamos fodidos. Aí o Hitler vira e responde, realmente a gente tem que resolver isso. Aí o Göring vira e fala, por que você só não finge que nunca aconteceu? Isso ficou gravado, tipo, tá lá, se você consultar esses livros que... eu não lembro o nome do livro agora, mas tem um livro, ou um documento, sei lá, tá na internet, que tem as falas de gabinete de 41 até 45 lá, bonitinho, tá lá. Uma delas é essa aí. Aí eles estavam Filho da puta, né? eles estavam tentando esconder o que eles tinham feito, porque eles não queriam que o resto do mundo soubesse. Eles sabiam que eles iam se fuder muito. Exato. Aí quando começaram a desmontar as câmaras de gás, viraram e falaram, a gente precisa de funileiro. Aí o Vladek, pô, eu fui funileiro, agora eu tô desempregado, contrata eu aí. Muito bom, né? Aí ele faz até uma descrição de como é que era a câmara de gás. Ele mostra uma planta baixa e tal, porque ele viu a câmara de gás. Ele fala, né, que se eu tivesse visto isso alguns meses antes, eu não teria voltado pra contar. Aqui, ó. Eu não teria voltado pra contar. Porque... Aqui, ó, a sala de despir. Vem um pouquinho aí. A sala de despir, que é onde eles tiravam a roupa e tal. Aqui é meio que a planta da casa. Aqui é a sala. Aqui no cantinho a câmara de gás. Sim. E aqui é os fornos. Dá pra ver aqui, ó. Tem meio que uma planta baixa. Dá pra enxergar aqui assim como é que era o sistema dos fornos e tal. Ele fala que parecia uma padaria gigante. Ele diz, né, que se ele tivesse visto a sala de despir alguns meses antes, ele não teria voltado lá pra contar a história. Sim. Ele foi contratado pra tirar os encanamentos, tipo, desmontar os canos e guardar. Porque aquilo era cano metálico, então podia ser usado pra fazer bala. A Alemanha já estava numa situação, que no final da guerra, inclusive, a Alemanha chegou numa situação tão desesperadora que eles começaram a derreter moeda pra fazer bala. Eles derretiam sino, derretiam óculos, derretiam até cinto pra fazer bala de guerra. Porque acabou as balas, acabou tudo, acabou o material. Aí que ele foi ser transferido, né? Que ele foi ser transferido, foi no trem. No trem, eles ficaram um tempão parados, né?
eles tinham que ficar todos juntos no trem. E aí eles começou a alastrar piolho, você vê ele falando cheio de piolho. Isso aí foi no campo que eles tinham chegado. O piolho foi no campo. Mas eu tô falando do trem que aí eles param de vez, que aí acabou a guerra, né? Que o trem, eles ficam um tempo lá no trem. Tem um negócio... Aqui ó, francês. Eu mostrei. Tem um negócio do campo que... O que aconteceu foi que quando eles foram transferidos pro outro campo, ele foi trabalhar na lavanderia, né? Foi, verdade. Então, ele foi transferido pro outro campo, e aí nesse outro campo, ele descobriu que tinha uma nova regra. Que você não podia... Que é onde ele encontra o francês. Sim. Você não podia trabalhar com... Você não podia ter piolho. Só que qual que era a merda? O piolho não tava nas pessoas, ele tava no chão. Sim, na palha, porque eles tinham que dormir na palha, e o piolho tava na palha. Como é que a pessoa não ia ficar sem piolho? E se tivesse com piolho, não comia. Não recebia comida. Por isso que ele guardava uma roupa separada. Ele foi trabalhar na lavanderia, ele pegou uma camisa aleatória, se lavou bonitinho, secou e guardou num pedaço de papel. E ele pegou uma pro amigo dele francês também. Sim. Ele fez um amigo francês e pegou uma pro cara também. Aí, com essa camisa, ele conseguiu meio que burlar o sistema. Porque quando chegava na hora de mostrar, ele tirava a camisa dele, guardava no bolso e mostrava a camisa novinha. Sim. A checagem se a pessoa tinha piolho ou não era pela camisa. Sim. E aí ele conseguiu comer toda vez. Ele e o amigo dele francês. Por mais que tivesse muito piolho lá. Exato. E aí é o do trem, né? Que eles vão ser transferidos porque tá realmente, tá invadindo tudo lá, a Alemanha tá perdendo a guerra, tá claro que a Alemanha tá indo embora. Eles vão ser transferidos, depois de muita gente morrer, eles vão no trem e tem gente que morre em pé, velho, morre de cansaço. Porque o trem fica parado muito tempo. E eles não sabiam, porque imagina o medo que eles estão de sair. Se eles saíssem, eles iam morrer de qualquer jeito, entendeu? Imagina se tem um alemão lá esperando. Fuderam? E aí ele teve a ideia de... Ele faz uma rede, né? Ele pega uma camisa sentado na rede, fica sentado na rede, ele é o único que fica num frio desgraçado. Apesar que assim, o frio era o menor dos problemas, porque tava todo mundo junto. Mas assim, morria a pessoa, ficava lá, morria de cansaço de ficar em pé. Teve um cara ele e um cara que tiveram que carregar um caldeirão, né? Que a gente tava comentando ontem. E esse cara só carregou, porque provavelmente ele era forte pra caramba antes de tudo. E no trem ele tem que ficar tomando água de geleira, de congelava a chuva, né? Ia nevando, ia formando aquelas geleiras no lado do trem. Né? Aquelas estalactites, E como ele tava em cima de uma rede, ele conseguia enfiar a mão pra trás, no buraco da janela, e pegar. E tomar água, né? Esse vagão que eles estavam não era vagão de gente. Era vagão de carregar gado, Sim. carregar animal. Sim. Era aqueles vagão de madeira, que não tinha assento, tinha que ficar todo mundo em pé. Quase 200 pessoas num vagão que era pra caber 5 vacas. Até que aparecem os americanos daí. Não, os alemães mesmo. Ainda não tinha acabado a guerra. Eles pegam, eles abrem assim, jogam os mortos pra fora. Vum! Eles ficam um tempão lá, né? Eles ficam mais tempo, aí jogam os mortos pra fora, e beleza. Jogou, deu mais espaço, deu uma abridinha. Sim. Aí continua e tal. Eu me enrolei. Essa cena do trem é antes deles chegarem no campo do piolho. Esse trem... Não, é depois, Gerson. Não. Esse trem é quando eles estão sendo levados pro campo do piolho. Quer ver? Vai pra frente. Deixa eu ver. Bom, mas eu acho. Verdade. A cena do piolho. Então, foi o que eu falei, era do trem. Olha lá, o trem tá isso certo, mesmo. é isso mesmo. Aí, quando os alemães, o trem finalmente volta a se mover, aí eles... Tem um cara que fica louco, olha essa cena desesperadora, ele gritando, temos que sair, nos deixe de sair. Ele fica completamente maluco dentro do trem. Ele fica louco. Eles passaram o quê? Uns 4, 5 semanas dentro do trem, fechado. Semana, sem comer nada. Sem comer nada. Aí quando eles saíram do trem, eles foram examinados pela Cruz Vermelha, porque isso é uma coisa interessante. A Cruz Vermelha é a única organização que trabalhou dos dois lados da guerra. Sim, aí ele fez uma ferida na mão, né? Ele piorou a ferida na mão dele pra conseguir ir lá. Verdade, do trem antes. E aí eles vão pro campo do piolho, verdade. O negócio da Cruz Vermelha é o seguinte, eles tinham autorização para atuar em qualquer lado da guerra. Sim. Então os alemães eram obrigados a deixar a Cruz Vermelha atuar lá para não ficar pior ainda a situação para eles. Já tava ruim. Põe aí o Chaves, uma moeda pra Cruz Vermelha. Exato. Já tava ruim.
Mas e se ele não deixasse a Cruz Vermelha atuar, ia ficar pior ainda. Aí a Cruz Vermelha atuou, curou os caras, deu remédio e tal. E o campo o campo do Piolho, ao contrário de Auschwitz, tinha uma ala para os feridos. Então o que esse cara fez? Ele pegou, que nem o Rebolo, catou uma faca e enfiou na mão. Ele tinha já tava com uma infecção e piorou a infecção. Ele piorou a infecção. Tava piorando. Pra ele Você viu o desespero do cara, pra né? ele ficar sem bem. Piorou a infecção da mão, velho. Uma infecção, imagina o que podia dar. Ele falou que ele só. Antes perder a mão do que morrer. Não, Era isso que ele só tava não pensando. continuou piorando porque ele ficou com medo de perder a mão. Sim. Ficou com medo, cara, vou perder minha mão. Sim. Tá muito fodido, eu vou parar. Aí deixou curar e depois voltou pro campo. Aí teve a história do piolho. Só que aí qual que é o negócio? Depois de um tempo desse negócio do piolho, ele pegou tifo, quase morreu. Sim. Quase morreu de tifo. Quase morreu de tifo. Aí quando ele se curou. Que foi o que a Anne Frank morreu, né? Morreu de Ela morreu de tifo. No mesmo campo que ele tava. Sim. Só que no lado pras meninas. Inclusive, tem um livro? Não tá anyway. aqui. Depois eu... Leia o Anne Frank, é um livro muito bom. Muito bom. Só que ao contrário disso. Ele é devagar, ele é meio, vamos dizer assim, meio bobinho, vamos dizer. Não bobinho. É porque ele é censurado. Ele é um livro censurado. Anne Frank não é o diário do jeito que foi sim. escrito. Entendi. O pai de Anne Frank censurou uns pedaços. Pra não ficar muito pesado. Pra não ficar muito pesado. Ah, tá. Porque, tipo, pensa, é uma. Mas eu falo bobinho porque eu falo que é uma visão de uma criança. Então, assim, sim. às vezes é pior. Pensa, é uma adolescente na guerra. Sim, Vai ter coisa pesada. sim. Só que o livro não tem. Você é estranho. Por que não tem? Porque o pai dele censurou. Quando ele pegou o diário, ele virou. Não, isso não. Isso não. Isso sim. Isso não. Entendi. Ele foi tirando uns pedaços que era muito pesado. Tipo, de estupro, essas coisas. Então. Ela foi estuprada, nossa. Foi, mas ele não colocou no livro. Credo, coisa horrorosa. E ela colocou no diário. Porque era a única pessoa com quem ela podia conversar. Ela escreveu no diário. O pai dela. Psicólogo, né? Exato, o pai dela veio e falou: não. Não, isso aqui não. Exato, cara. Exato. Aí, quando eles estão nesse campo, ele se curou do tifo. Aí os alemães chegam e falam: você que tá forte, você que tá forte, você que tá forte, vem aqui. Vocês vão ser entregues como prisioneiro de guerra para a Suíça. Os caras: tamo livre. Botaram eles num trem de verdade dessa vez. Botaram os caras lá bonitinho e foram indo. Só que aí no meio do caminho o trem para, abre a porta e fala: a guerra acabou, desce. Os americanos, né? A guerra acabou, vai embora. Os Os caras: estadunidenses, na verdade, né? ué? E aí é legal que depois que acaba a guerra, ele vai procurar a mulher dele, né? Ele descobre que ela tá viva e manda uma carta com uma foto dele, que é uma foto, assim, que me arrepia demais. O Art Spiegelman fez questão de colocar a foto real no gibi. Olha aqui a foto. Esse é O Vladek. o Vladek, verdadeiro. Era muito, Com muito o uniforme bonito. Auschwitz. Muito bonita essa foto aqui. Essa foto foi colocada no momento perfeito. Linda, 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 linda. Esse final aqui. E aí ele termina, né, com o túmulo do Vladek e da mãe dele. Da mãe dele. Uma outra coisa, a mãe dele se matou. Sim. Ela, depois da guerra, ela teve uma depressão muito forte. Porque Deixa eu, peraí. aí ele se reúne com a esposa, tá? Porque ele não sabia que a esposa, se ela estava viva ou não. Sim. Porque, pensa, quando ele foi... descobre é uma chama de esperança, né? Quando ele foi pro segundo campo, pro campo do piolho, ele viu, ela morreu. Sim. Já era. Só que quando ele é solto pelos americanos, ele não volta pra casa. Não. Demora um tempo pra voltar pra casa. Primeiro ele vai pra Suécia, ele vira um ajudante de CEO de uma empresa aleatória. Você vê como é que o cara era foda. De um mês pro outro ele voltou a ser milionário. Sim. Ele nunca mais ganhou tanto dinheiro que nem ele ganhou sendo CEO dessa empresa. Aí ele foi contratado pelo cara, tá, beleza. Aí ele descobriu que a esposa dele tava viva. E aí ele mandou foto. Ele abandonou tudo que ele tinha, vendeu a parte da empresa dele e voltou pra casa pra achar a esposa. Demais. E aí acaba o livro assim. E assim, eu quero só trazer uma curiosidade do Kurt Vonnegut, que Matadouro 5, que ele narra a experiência dele no bombardeio de Dresden, que é lá pro final da guerra também. Mas foi 45 também. E eu até ia discutir com o Gerson um pouco aqui, mas eu não, acho que tem uma frase que fala perfeitamente. Ele fala sobre o livro pro editor dele. Ele fala aqui, ó: o livro é tão curto, tão confuso, tão desarmônico, Sam, porque nada de inteligente pode ser dito sobre o massacre. Todos devem estar mortos sem nunca mais dizer ou querer nada.
Tudo deve ser muito quieto depois de um massacre. E sempre é, exceto pelos passarinhos. E o que dizem os passarinhos? Tudo que pode ser dito sobre o massacre. Coisas como que a gente queria falar pra vocês. Estudem história, leiam Maus. Leiam Anne Frank, leiam Matador 5. É importante, demais. Gerson, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu espero que as pessoas tenham ficado arrepiadas, que elas chorem, que elas sofram, pra elas entenderem que burrice não leva em lugar nenhum. Que é o que esse canal é totalmente contra. Burrice. Não ignorância. Ignorância é o estado anterior ao aprendizado, eu gosto de falar isso toda vez. Burrice é você não querer saber. Obrigado, gente. Não esqueça do joinha. Até mais.